Mas em Brasília as coisas estão quentes, Pedro. Bem quentes. Em Brasília as coisas estão quentes. Não sei, eu tenho dúvidas. Se vocês assistiram os mesmos depoimentos dos últimos 2 dias, eu achei que estava um clima meio de passeio no parque, não estava, não? Eu te juro que ontem eu falei só vão sair tomar um suco. Que isso, Pedro? Quase saiu uma chapa presidencial, pessoal. Tá tudo certo. Todo mundo esperando o UFC ali, né? Coisa no core. Não, tudo bem, como é que o senhor tá? Declino. E aí? O senhor fica à vontade. Vamos lá. Eu vi, Kéria, que você estava falando já um pouco sobre isso, e eu seguiria um pouco a linha que me pareceu pelo o trecho final do seu comentário que eu vi, que você está seguindo. Primeira coisa que eu acho que é mais importante a gente entender a respeito desse julgamento. Todo mundo sabe como é que ele vai terminar. Uhum. A gente pode fingir que não sabemos, mas todo mundo sabe que nós vamos ver o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns generais 4 estrelas, certamente o general Heleno, certamente o general Braga Neto, possivelmente o general Paulo Sérgio Nogueira. Esses caras vão ser presos. Eles vão ser condenados a uma pena tal em que eles vão ser presos. O presidente Jair Bolsonaro vai ou pegar uma cela de Estado Maior, como eles chamam, similar àquela que o presidente Lula teve, ou então, o que muita gente considera que foi um aceno, aquela prisão do ex-presidente também, ex-presidente Fernando Collor, que conseguiu uma prisão domiciliar. Talvez a gente veja o ex-presidente Jair Bolsonaro numa prisão domiciliar, ou seja, em casa. Agora, é em casa que é preso, tá? Uhum. O que eu quero dizer com isso? Não pode usar celular, não pode usar internet, não pode falar no telefone, não pode sair falando com pessoas. Tem que ter um controle sobre quem entra e quem sai. Ele não está livre. A prisão domiciliar não é uma coisa... Você fica em casa e dá um jantar terça, quintas e sextas, entendeu? Para os amigos. Não é assim, não. Você está em casa, é claro que é muito mais confortável do que uma cela, mesmo uma cela de Estado Maior, mas você está preso, você tem controle de quem entra e quem sai, a coisa é uma prisão. Por que eu estou dizendo isso? Tudo que a gente viu nesses últimos 2 dias, em particular ontem, que incluiu o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, é com ambos. O ex-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que é o juiz relator desse caso, e o seu réu, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo piadinha, fazendo brincadeira, e ambos com plena consciência de o que vai acontecer daqui a alguns meses, lá pelo final do ano, início do ano que vem, é a prisão do ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Então, qualquer explicação que a gente esboce sobre por que aquele clima daquele jeito, a gente tem que levar isso em consideração. Ambos já sabem como esse julgamento vai terminar. Por que o ministro Alexandre de Moraes estava tão cordato? Eu acho que a melhor explicação é o seguinte: a gente vai ver mais e mais nesse julgamento um Xandão paz e amor. E por que a gente vai ver um Xandão paz e amor? Porque o que conta contra o ministro Alexandre de Moraes? A percepção por uma quantidade muito grande de brasileiros de que ele é um autoritário, irascível, difícil de lidar, mal-humorado, faz o que quer, manda e desmanda, talvez até para alguns excessivamente cruel com as pessoas, todas as vovós, os vovôs presos no 8 de janeiro, tudo mais. Estou evidentemente repetindo aquilo que a gente lê com muita frequência nas redes bolsonaristas. O Alexandre está lutando para que diminua o número de pessoas que o percebem dessa forma. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele precisa de quê? Gente, ele precisa manter influência política. Se ele vai estar preso, ele precisa manter influência política. Para ele manter influência política,
ele precisa não só continuar com aqueles 12, 13% de brasileiros que, de acordo com a pesquisa Quest, a última pesquisa Quest, dizem considerá-lo como seu principal líder, o melhor presidente que o Brasil já teve, etc. Não só ele precisa ter esses 3%, como ele precisa aumentar. Ele precisa conseguir um pouco caminhar para a direita, quem sabe até um pouco para centro-direita. Entendeu? Aumentar ali para uns 20%, 25% de brasileiros que tenham uma percepção bacana dele. E se ele saísse batendo boca com Alexandre de Moraes, podia dar ruim. Agora, se ele mantém influência política e um candidato da direita ganha a eleição com o apoio dele no segundo turno, ele pode negociar, em troca desse apoio, um perdão presidencial. Então, o jogo dos dois foi na defensiva por causa disso. O Xandão quer melhorar a imagem dele perante os brasileiros que não têm uma boa imagem, e o ex-presidente quer tentar ampliar a boa percepção dele num grupo grande o suficiente de brasileiros para manter sua influência política, de forma que possa negociar com um candidato de direita no segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem um apoio em troca do perdão presidencial. E ambos cumpriram isso, né? Ambos se propuseram a isso e conseguiram entregar aquilo que tinham proposto. Eu estava lembrando até, Dória, do Bolsonaro, por exemplo, na campanha, quando ele tenta fazer também esse Bolsonaro Paz e Amor, em um debate que, se eu não estou enganada, na TV Bandeirantes, a Vera Magalhães consegue tirar ele do sério e fazer o real Bolsonaro vir, né? Ontem ninguém conseguiu, e até não era o papel do Xandão, né? Do Alexandre de Moraes, ele nem se prestou a isso, não era o objetivo ali. Mas, voltando ao que você estava dizendo, me parece que dentro dessas duas estratégias, o Xandão melhorar a sua imagem e o ex-presidente Bolsonaro ser este líder capaz de dialogar e estar junto ali com eventualmente quem ganhar da direita, ambos se propuseram e cumpriram. É isso. Agora, o Bolsonaro tem essa característica. Kelly, não me entenda mal, eu considero a Vera não só minha amiga, como eu acho que ela é uma... Se você juntar uma lista dos 3 melhores jornalistas políticos hoje no Brasil, acho que a Vera está nessa lista, tá? Agora, junta nós 3 aqui, eu, você e o Potter. Nós 3 jornalistas inquisitivos que vamos fazer as mais difíceis perguntas para o presidente Jair Bolsonaro. Eu te garanto que você tem mais chance de tirá-lo do sério do que eu e o Potter, e por uma única razão. Gênero. Tem toda razão. Tem toda razão. E ele fala, né, pra ela, concordando, ele diz, né, que você deve dormir pensando em mim, né? Ficou uma questão clara. Questão de perseguição, né? De gênero. Ele tem uma coisa, ele consegue bater boca com homem e manter a linha, ele não consegue bater boca com mulher e manter a linha. Ele perde a linha. Ele tem alguma coisa ali que é misoginia mesmo, né? A gente não precisa fugir da palavra. Mas tem uma coisa ali de quem essa mulher acha que é para me questionar, entendeu? Então, Potter, eu e você perdemos essa, cara. A gente já teve essas oportunidades aqui, enfim. Na verdade, aqui no programa, quem tirava o Bolsonaro do sério era o Davi. Né? Aconteceu. Bate-bocas grandes aqui. Mas ele não era presidente da República. Era deputado e candidato. Dória, tem alguém assistindo tudo isso aí, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Juntar as duas coisas, como ele está assistindo e se é ele a pessoa da esquerda para o ano que vem. Porque o que a gente pega pelos bastidores de Brasília é que ele está cansado, o governo se mostra cansado, né? O Lula 3 não é igual ao Lula 1 e o 2 por uma questão de idade, né? de quem o cerca. Ele perdeu aqueles grandes soldados que ele tinha de batalha, né? Que eram soldados que estavam com ele na época que ele perdia a eleição e que depois trabalharam no governo. E, aliás, todos eles saíram por questões, né, de questões diferentes, mas saíram. Enfim, estou citando aí de Dirceu, Genuíno e mais um monte de gente que cercava ele. Como é que Lula enxergou ontem, está enxergando, e aí cola comigo a percepção de se é ele em 2026? Vamos lá. O que eu ouço dos ministros? O que eu ouço dos ministros é que o presidente tem muito foco ainda, consegue fazer aquelas reuniões de ministério intermináveis de 6 horas, 8 horas, com foco, lembrando de coisa do momento anterior, trazendo coisa fazendo elas, cruzando informações, tudo mais. Não me parece que o problema do presidente seja falta de energia.
E certamente basta ligar a televisão para ver o presidente Lula falando. A gente não está vendo, apesar da idade, a gente não está vendo acontecer com o presidente Lula aquilo que aconteceu com o ex-presidente americano Joe Biden, que é se aproximando dos 80 anos, começando a ter dificuldade de se comunicar. O presidente Lula não tem dificuldade de se comunicar. Agora, o presidente Lula evidentemente não sabe governar numa fase com os cofres públicos apertados. Ele não sabe governar na escassez. Quando ele governou o país, a gente estava num momento em que a China estava crescendo, tinha ano que a China crescia 13%, 14% por ano, que é uma aberração, uma coisa que não acontece. E isso quer dizer importar muita commodity. E países exportadores de commodity como o Brasil, aí não importa se a gente está falando de soja, se a gente está falando de ferro, se a gente está falando de petróleo. Dessas coisas que a gente tira da terra. Naquele momento, entrou mais dinheiro no Brasil, num período curto de anos, do que jamais entrou na história. Então foi um tempo de muita fartura. Veja, eu não estou sugerindo que foi fácil, porque é só comparar com a Argentina, que viveu a mesma coisa. Os Kirchner, que estavam governando a Argentina, quebraram a Argentina. O presidente Lula não quebrou o Brasil e ainda deixou o Brasil com uma reserva de 300 e tantos milhões de dólares. Quer dizer, houve uma responsabilidade ali e houve não foi um mau governo, foi um bom governo. Mas é aquilo que ele sabe fazer. Dificultou. E a dificuldade não é só porque o dinheiro está curto, e o dinheiro está curto para tudo quanto é país do mundo. É também que o presidente Lula não sabe governar quando ele tem um Congresso forte na oposição. Ele não sabe fazer isso. E ele perdeu, aparentemente, a paciência de fazer negociação política. E cada vez mais, quando você tem um Congresso de opinião, você precisa fazer muita negociação. E isso o presidente não tem demonstrado paciência para fazer. Então é um Planalto que não tem um programa de governo, ele não sabe o que quer fazer. Eu pergunto para vocês, qual o plano de governo qual o grande projeto na saúde? Qual o grande projeto na educação? Não tem. Não tem. Então são vários ministérios paralisados, muitas brigas intestinas, brigas internas, né? A gente vê a ministra Marina Silva sob ataque constante interno dentro do PT, exatamente, por parte do PT. E por parte de aliados, como o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD. Então, é um governo que ele não está sabendo tocar. Agora, se o presidente Lula sentir que ele tem chance de vencer as eleições no ano que vem, ele é candidato à reeleição. A coisa que ele não vai fazer, a não ser que seja uma questão de saúde, se lá por março, abril, o presidente se virar e falar, tô fora, é porque ele está convencido de que não existe como ele vencer a eleição. Aí ele não disputa. E aí ele tem um problema, porque o candidato dele é o ministro Fernando Haddad, que é de todos os ministros o que ele expõe mais a pancada pública. Aliás, isso me chama muita atenção. Ele frita, e claro que o Haddad sabe disso, né? Porque não seria sem combinar, mas é impressionante, a ponto de chamar uma entrevista coletiva para dizer que ele estava resolvendo coisas, sei lá, para fazer uma viagem, e daí o Haddad deu uma trabalhoada no negócio do imposto do IOF. Qual a razão? A psicanálise explica, Dória? Ou tem outra? O problema, Kelly, eu acho que ele não tem muita escolha, na verdade, por conta da natureza do ministério que o ministro Fernando Haddad ocupa. O ministro Fernando Haddad, ele não é um típico economista do PT. A maior parte dos economistas do PT não acreditam muito em responsabilidade fiscal. Vocês me perdoem a cena de cidade do interior aqui no Rio de Janeiro, com o vassoureiro gritando lá fora, mas... Não, mas não estamos ouvindo. Não dá para ouvir? Não. A acústica tá boa aí, não ouvimos nada. Então, que bom. O ministro Fernando Haddad acredita em responsabilidade fiscal. Independentemente disso, o Banco Central, o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que o presidente Lula escolheu, também acredita em responsabilidade fiscal. Então, eles estão tentando organizar as contas públicas em desespero, num momento de grana curta. E um presidente que quer gastar, não quer fazer nenhum tipo de corte.
E como o Congresso também não ajuda com os cortes, né, tanto por conta das emendas quanto por conta dos vários subsídios de inúmeras indústrias que foram outorgados no governo Dilma e jamais retirados, tem R$500 bilhão, são 500 bilhões, não vou lembrar de qual número, dos subsídios todos, que são abatimentos de folha. No fim das contas, é o governo abrindo mão de imposto, né? Você vai ficando sem fonte de onde arrecadar. Se você não vai cortar gasto, você tem que aumentar imposto. E essa bagunça do IOF, que foi bastante desastrada, é um ministro da Fazenda cada vez mais desesperado, não sabe de onde tirar dinheiro. E a gente vai ver mais isso. Pois porque a conta tem que fechar, né? Deixa eu só voltar, porque eu vou dar uma pseudo-opinião aqui, tá? Com ontem, que é um marco ontem, assim, eu digo, desses movimentos políticos dentro da grenalização que vive o Brasil, entende a palavra grenalização, né, Dória? Polarização. Claro, a maior de todas as rivalidades do Brasil. E não é bairrismo, é verdade. Eu sinto Lula e Bolsonaro mais frágeis. E a gente sente isso porque alguns outros atores estão bem saidinhos. Bem saidinhos. Vou chamar um aqui perto da gente, Eduardo Leite. Outro, Tarcísio. Outro, Caiado. Né? Até aventureiros, a gente ouviu falar do Gustavo Lima, né? Enfim, né? De esquerda a gente não vê muito movimento acontecendo, porque acho que está ainda muito... O Lula e o PT não deixaram criar uma nova liderança. A gente estava falando agora do quão frágil é o Haddad para tentar uma eleição, enfim, né? O pessoal não conseguiu fazer uma figura nacional, né? O Boulos não consegue ganhar em São Paulo, por exemplo, que é a maior figura do pessoal, por exemplo. Tá certa a minha pseudo-opinião de um enfraquecimento dessa grenalização? Vamos lá, Potter. Eu acho que, a princípio, está certo, sim. Se a gente pensa nessa polarização Lula-Bolsonaro, nesses termos, pelo menos algo próximo, isso as pesquisas captam, algo entre 50% e 60% do Brasil realmente preferia que o presidente fosse outro, tá? Não fosse nenhum nem outro. Realmente são pessoas que gostariam... Você tem quase 20% de brasileiros que consideram Lula seu grande líder. E você tem... 13% do Bolsonaro. Uns 13% para o Bolsonaro. Isso quer dizer que 2/3 dos brasileiros querem outra pessoa. Você soma os dois, o eleitorado fidelíssimo dos dois... Dá 33%. Tá, Dória, ou seja, qualquer ser humano que chega no segundo turno com só um deles ganha a eleição. Não, o problema é chegar lá. O problema qual é, Potter? O problema é o seguinte: primeiro, essas pessoas, esses 2/3 dos brasileiros que gostariam de outro, não necessariamente gostariam de um mesmo perfil. Tem gente de esquerda e tem gente de direita e tem gente de centro ali no meio. Então, nenhum desses grupos se junta em número grande o suficiente para bater esses dois líderes. Então, é por isso que esses dois líderes tendem a ir para o segundo turno. Porque aí, a turma de esquerda que realmente não gostaria do Lula vai olhar para o Bolsonaro, não. Então, vamos do Lula porque é no desespero. A turma de direita que realmente não gosta do Bolsonaro se vira e fala, não, vamos de Bolsonaro porque o Lula não dá mais. E é aí que a coisa dá problema. Mas aí, vamos olhar para o ano que vem. Vocês não listaram um nome no qual eu botaria minhas fichas mais hoje, tá? Que é um outro vizinho de vocês, que é o Ratinho Júnior. Bem lembrado. Aliás, a gente tem essa dúvida, Ratinho, Leite, não sei se vai fechar uma chapa. PSB, né? Não dá, porque eles são do mesmo partido e o Kassab jamais faria uma chapa por sangue. Tem razão. Agora, o governador Eduardo Leite, ele não tem no Rio Grande do Sul a popularidade que o governador Ratinho Júnior tem no Paraná. Primeiro, isso já conta. E o Leite foi para o PSD muito consciente, porque esse é o acordo, de que o primeiro candidato do Kassab, eu estou falando do Kassab porque ele é o presidente do PSD e é quem dá as cartas no final dos contos. O primeiro candidato do Gilberto Kassab é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O segundo candidato é Ratinho Júnior, governador do Paraná. E o terceiro candidato é Eduardo Leite. A chance de Eduardo Leite ser candidato à presidência da República é
próxima do zero. Ele vai ser candidato ao Senado, ele é jovem, ele tem tempo, ele não abandonou, por certo, o sonho de ser presidente da República, e acho que pode vir a ser presidente da República, mas eu acho que ele tem hoje um perfil centrista demais para os lugares onde estão a sociedade brasileira. Então não é uma boa eleição para o Eduardo Leite de qualquer forma. Ali no futuro, quem sabe? Agora não é ele que vai ser candidato. A questão do governador Tarcísio de Freitas, ele não está fazendo nenhum movimento para sair candidato à presidência da República. Tarcísio é o governador mais popular, uma pesquisa após a outra, da história do estado de São Paulo, desde a democratização, desde a eleição de Franco Montoro em 1982, jamais houve um governador com índices de popularidade tão altos quanto o Tarcísio. Isso quer dizer que ele possivelmente pode ser um governador que se reelege no primeiro turno sem passar pelo segundo turno. O índice de popularidade dele é nesse nível, está na casa de 70%. Então, por um lado, para o Tarcísio, correr o risco de sair contra um candidato bolsonarista apoiado pelo Bolsonaro e perder essa eleição sequer chegando ao segundo turno, quando do outro lado ele tem a chance de chegar na maior vitória desde a democratização de um governador no estado de São Paulo. Parece que o Tarcísio está indo para aí. Aí por que eu digo que o Tarcísio dificilmente vai ser o candidato bolsonarista? Por uma única questão, principalmente. Tem as idiosincrasias do próprio Bolsonaro, né, que acha que todo mundo é traidor, isso é da psicologia do ex-presidente. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte: para o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, é muito difícil abrir mão de ter um candidato do PL. E o Tarcísio é do Republicanos. E o Tarcísio não suporta o Valdemar. O Tarcísio não vai para o PL. O Tarcísio não suporta o Valdemar desde que ele dirigiu o DENIT no governo Dilma Rousseff. Por conta de várias tentativas muito agressivas de entrada e tentativa de dominação do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, pelo então PL do Valdemar. Vocês lembram que o Valdemar foi preso no mensalão e tudo, né? Ele era super da base de apoio dos governos petistas. Então, como ele não deve ir para o PL, o Valdemar não para de chamar. Como ele não deve ir para o PL precisa ter um candidato à presidência, porque, afinal de contas, o nome da direita mais popular do Brasil é o Bolsonaro, que é do PL, eles precisam ter um candidato. Vai ter que ser um candidato que não é o Tarcísio. Então, nesse sentido, o Tarcísio não deve sair candidato à presidência, porque ele não vai querer ser candidato contra um bolsonarista, porque não faz sentido para ele. Vai dividir, claro. A direita provavelmente vai dividir. Mas, e aí, tão dividido assim, né, com a eleição parecida lá com 89, que foi... 90, aquela que teve a FIF, que teve... 89. 22. O que é uma eleição tão dividida, não do ponto de vista de sociedade, mas tão fragmentada de várias candidaturas hoje, né, gente? Hoje é 25, até lá passa um oceano. Claro. O que isso nos diz? A gente está brincando de prever, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. No Brasil. É claro. Mas vamos lá. Kassab já disse que vai ter candidato e que a preferência dele como candidato é o Tarcísio. Tá. Se o Tarcísio vai para o PL, ele é o candidato do Kassab, ele é o candidato do bolsonarismo, está resolvido. A direita vai junta. O problema é que o Tarcísio não vai para o PL. Tá. Fora do PL, então isso quer dizer que o candidato bolsonarista vai ser o candidato do PL. O Valdemar está brincando ali com os nomes da Michelle e do Eduardo Bolsonaro, né? Para ter alguém com sobrenome Bolsonaro como candidato. Mas não sabíamos se vai ser isso mesmo, mas é uma possibilidade. A ex-primeira-dama é bastante popular, principalmente entre evangélicos, né? Então isso ajuda. Isso puxa, de repente, a votação dela para além desses 13% dos bolsonaristas. De repente, ela já se aproxima... começa com 16%, 17%, isso já é forte o suficiente para te levar para o segundo turno. Se você passa ali dos 20%, 21%, você está num lugar muito confortável numa eleição presidencial. Agora, o Kassab vai ter candidato. Digamos que o Tarcísio não seja candidato porque ele não vai ser candidato contra um bolsonarista. E é o que eu estou achando que vai acontecer hoje. Amanhã não sei.
Então o candidato é o Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior está aparecendo bem nas pesquisas eleitorais. Outro que vai ser candidato, que está dizendo que vai ser candidato, que não abre mão de ser candidato, é Ronaldo Caiado. Será nosso entrevistado hoje à tarde, inclusive. Pois então, ele não vai ser entrevistado da Rádio Gaúcha, porque ele acha importante contar para os gaúchos sobre o que está acontecendo em Goiânia. Né? Exatamente. Ele vem a Porto Alegre, ele não está percorrendo o Brasil, né, eu diria, porque claro. Gostaria de saber como é o clima. Passar frio, ele não veio aqui para ir em Gramado tomar um chocolate quente, o que talvez fosse correto também, né, Dória? 8 milhões de pessoas fazem isso por ano. Afinal de contas, né, como nós sabemos, o Natal de Gramado é incrivelmente, para uma quantidade imensa de brasileiros, a melhor festa popular que tem verdade, no país. Exatamente. Natal Luz. Quem a gente vai ter de político no Natal Luz, então não vai ser brincadeira nesse próximo. Pois tem toda a razão. Então o Caiado deve ser candidato, mas o Caiado não está conseguindo decolar as pesquisas. O Ratinho tá. A gente vai ter uma eleição parecida com... Eu acho que a gente pode vir a ter, Kelly, uma eleição parecida com a de 89 no seguinte sentido. Que aí é uma eleição também parecida com a última eleição para governador aí do Rio Grande do Sul. É aquela eleição que você chega no dia do primeiro turno sem saber quem que vai para o segundo turno. Meu Deus, é exatamente. 89, todo mundo sabia que o Collor estava no segundo turno, ninguém sabia se era o Lula ou o Brizola que ia para o segundo turno. Exatamente. A eleição para presidente da República. Porque o Lula ele se tornou o grande líder da esquerda brasileira naquela eleição. Assim como ninguém sabia se ia dar Preto ou Leite no segundo turno. Menino, foi 2.000 votos. Foi uma loucura, foi uma coisa que não é possível. Eu acho que a gente pode ter na direita brasileira um cenário similar, tá? 2 candidatos, minhas fichas seriam Ratinho Júnior e Eduardo Bolsonaro ou Michele Bolsonaro, disputando ali 17%, 18%, 19% quem vai para o segundo turno. E aí acho que tende a haver um voto útil grande, inclusive da esquerda, na direção do Ratinho Júnior para tirar um bolsonarista. Igual teve aqui. Mas aí se coloca o Ratinho Júnior no segundo turno, ganha ele. Potter, se for contra Fernando Haddad, eu não tenho dúvida. Contra o Lula é outra história. Se for contra o Lula hoje, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que nenhum de nós deveria tirar com facilidade o presidente Lula das cartas, assim, do baralho, das possibilidades. Ele faz coisas incríveis em eleições. Ele tem um histórico formidável. Não, ele foi preso e ele foi eleito presidente do Brasil. E é presidente. Se essas tarifas ferrarem muito com os Estados Unidos na direção do ano que vem, pode ser que isso seja bom para a economia brasileira. E se isso acelera a economia brasileira, muda o jogo pro outro cenário. Que é o maior movimentador de eleições da história do Brasil. A gente acha que é o banheiro, o trans, que é o não sei o quê, que é a mamadeira. Não, é o bolso, né, gente? É o bolso. É o bebê reborn? Não, é o bolso. É supermercado mesmo, é isso. Isso. Pero Dória, tu vai ter que voltar aqui, tá? Dória, pelo amor de Deus, a gente te ama. Como vocês quiserem. Vem aqui, faça como Caiado, vem aqui, venha tomar um chimarrão, um café, um chocolate quente Gramado. Da próxima vez que eu estiver em Porto Alegre, eu prometo que eu faço uma cena. Quem quiser acompanhar Pedro Dória diariamente, por favor, procure o canal Meio, né? Espetacular. Sim, dá pra assinar, dá pra acompanhar. Conteúdo assim. Obrigado, Pedro. Até mais, cara. Beijo! Até, valeu!